Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui, vamos começar esse pós-jogo de Vasco 1, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco derrotado, jogando em Brasília, mando de campo do Vasco, mas o jogo aconteceu em Brasília. O Vasco perde para o Palmeiras por 1-0. Cara, tô bastante revoltado, bastante revoltado pela forma como o Vasco perdeu, porque o Vasco merecia um resultado diferente hoje. O Vasco merecia hoje pelo menos um empate nesse jogo contra o Palmeiras. O Vasco merecia pelo menos um empate hoje. O Vasco não merecia essa derrota e por isso eu tô chateado. Por isso eu tô chateado com a forma como isso aconteceu. Porque é aquilo, cara, é importante a gente pontuar as coisas. Cara, o Palmeiras tem um baita de um elenco, tem um baita de um treinador, tem um baita time. É um time que nos últimos anos vem sendo campeão de tudo, vem dominando o futebol brasileiro. É uma hegemonia do Palmeiras nos últimos anos aqui no futebol brasileiro. Então é sempre muito difícil jogar contra o Palmeiras. Sempre muito difícil, porque, cara, tem, na minha opinião, o melhor treinador do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, e tem um baita de um elenco. Então, cara, você perder pro Palmeiras hoje é normal, cara. Para qualquer time do futebol brasileiro, é normal perder pro Palmeiras. E o Vasco, a gente sabe que é um time que está num processo de reconstrução, é um time que está se encontrando agora, está tentando montar uma base, para quem sabe, daqui a uns anos, conseguir bater de frente a frente, igual para igual, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. A gente, inclusive, vai ter uma semifinal de Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Mas, assim, eu acho que o Vasco hoje jogou de igual para igual com o Palmeiras e não merecia perder. Isso me dá esperança, assim, para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético. Mostra que o Vasco tem condições de jogar contra o Atlético Mineiro e se classificar, porque hoje o Vasco faz jogo difícil contra qualquer equipe do futebol brasileiro. O Vasco fez uma partida sólida contra o Flamengo. O Flamengo teve mais chance, dominou, não sei o quê. O Vasco fez uma partida sólida, foi lá, achou o gol no final. O Vasco fez uma partida sólida hoje contra o Palmeiras. E te falar, tirando ali os últimos 10 minutos do primeiro tempo, que é onde o Vasco errou bastante, o Palmeiras teve algumas oportunidades de talvez sair no primeiro tempo com um 2-0. Fora isso, o jogo hoje foi muito parelho. O Vasco conseguiu nivelar o jogo contra o Palmeiras. E o que me revolta, o que me deixa, muito chateado com esse gosto ruim de derrota na boca, foi a forma como o Vasco perdeu em dois lances capitais, né? O primeiro, a forma como o Vasco leva o gol. Porque assim, no primeiro tempo, se a gente tirar o gol do Palmeiras, que foi um gol dado, foi um gol que o Vasco deu pro Palmeiras. O Rayan deu o gol pro Palmeiras. Se a gente tira esse gol, a melhor chance do primeiro tempo foi do Vasco, né? Foi um chute do DVD de fora da área que o Everton faz uma baita de uma defesa. Então o Vasco conseguiu nivelar ali no primeiro tempo, conseguiu, né, fazer uma boa partida, mas mais uma vez o Rayan comprometeu. Mais uma vez o Rayan entrega naquela partida contra o Atlético Paranaense, que ele foi expulso de forma bizarra no primeiro tempo. O Vasco conseguiu se superar, se reinventar, conseguiu depois fazer o gol, segurar, levar para os pênaltis e se classificar. Mas isso não vai acontecer toda hora. Não é toda hora que ele vai cometer uma falha grotesca e as coisas depois vão dar certo. Hoje, mais uma vez, o Rayan cometeu uma falha grotesca. Uma falha grotesca. Foi uma falha nível Praxedes. Lembram? Que todo mundo... Foi o último ato do Praxedes como jogador do Vasco. Foi no primeiro turno contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, que o Praxedes dá uma assistência, né, pro gol do Hulk, uma jogada patética. O Rayan hoje fez a mesma coisa. Patético. O Rayan deu uma assistência pro gol do Flaco Lopes. Ele tocou a bola e falou, faz, Flaco Lopes, faz o gol. E aí o Flaco Lopes não perdoou, o Palmeiras fez 1-0 ali no primeiro tempo e complicou demais o jogo do Vasco, que estava certinho, cara. O Vasco estava certinho, o Palmeiras, enfim, não assustava tanto, o Vasco estava ali, criava suas oportunidades, mas aí o Rayan faz essa bobajada, né? O Rayan, infelizmente, se mostra um jogador não confiável. Cara, eu acho que o Rayan vai se tornar um baita de um jogador, eu acho que o Rayan vai evoluir bastante, vai ser muito importante. Não estou aqui crucificando o Rayan, mas ainda é um garoto imaturo. Hoje cometeu mais uma falha que não pode acontecer e não dá para confiar no Rayan, por exemplo, numa semifinal de Copa do Brasil. Como é que você vai colocar um cara que nas últimas 2 vezes que ele entrou como titular, ele entregou? Ele fez besteira contra o Atlético Paranaense, pegou um banquinho contra o Flamengo, entrou bem no segundo tempo, foi titular hoje de novo, fez besteira. Não dá para confiar.
Não dá para confiar. Talvez entrando no segundo tempo, sendo um jogador de segundo tempo, enfim. Tomara que ele queime minha língua, inclusive, que ele decida a semifinal contra o Atlético, esse vídeo viralize, nego vem aqui tirar onda comigo, falar que eu só falo merda. Meu amigo, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, tá? Eu quero ser feliz. Eu quero mais que o Ryan, porra, ajude pra caralho o Vasco. Eu ainda acredito no Ryan, mas nesse momento eu não confio nele. Esse é o ponto, ele não tá deixando eu confiar nele. Mas enfim, e aí o Vasco vai com essa desvantagem, né, pro segundo tempo de 1-0, e no segundo tempo, cara, o Vasco fez um baita de um segundo tempo, o Vasco jogou bem no segundo tempo, o Vasco volta com o Emerson Rodrigues no lugar do Ryan, entra o Coutinho no lugar do Payet, o Coutinho fez uma boa partida também, e o Vasco faz um baita segundo tempo, pô. O Vasco hoje não merecia, pelo segundo tempo não merecia essa derrota, e agora a gente vai falar do lance aqui capital do jogo, que na minha opinião é um verdadeiro absurdo, né? É um absurdo o que aconteceu hoje. O Vasco foi roubado. O Vasco foi roubado hoje em Brasília. O Vasco foi roubado. Foi um roubo. Foi um roubo. E de novo contra o Palmeiras. De novo contra o Palmeiras. Inacreditável como o Palmeiras é beneficiado no futebol brasileiro. É inacreditável. Inacreditável. O que aconteceu hoje foi um absurdo. Eu tô curioso para ver depois o áudio do VAR e não sei o que, piriri pororó, para ver o que esses caras vão justificar dessa palhaçada que aconteceu hoje, que fizeram hoje foi um roubo. Roubaram o Vasco hoje em Brasília. Roubaram o Vasco hoje em Brasília. Emerson Rodrigues ali pela direita faz o cruzamento. Na hora, deu pra ver, na hora que o zagueiro do Palmeiras corta com a mão, não sei agora quem foi, corta com o braço. E aí, primeiro, o juiz, o senhor, acho que é Rafael Klein, né? Rodrigo Rafael Klein, alguma coisa assim. Eu sei que o sobrenome é Klein. Ele marca a falta, titubeia pra marcar a falta, mas marca a falta fora da área. Deu mão fora da área. Aí o VAR vai e chama. Olha só, você deu a falta aí, a mão foi dentro da área. O VAR chama pra mostrar pra ele que foi dentro da área. O que esse filho da... Eu não quero xingar, mas é isso aí mesmo que vocês pensaram. É um filho disso aí mesmo que vocês pensaram. Isso que ele é. É isso que ele é, esse safado, esse ladrão safado, vagabundo. É isso que ele é. E aí, chama esse safado no VAR, esse frouxo, esse covarde desse filho da... Ele anulou até a falta. Ele não teve o culhão para dar o pênalti contra o Palmeiras. E aí ele anula a jogada toda. E dá bola ao chão a favor do Palmeiras. E aí, além disso, do Vasco ter sido roubado, que não teve o pênalti marcado, isso, cara, de certa forma foi um balde de água fria na recuperação do Vasco, pô. Que o Vasco tava ali pressionando o Palmeiras num momento crucial, aí o Vasco demorou depois a voltar pro jogo. Depois o Vasco até teve uma oportunidade ali com o Verratti, né, um cruzamento do Pumita. O Verratti, pô, vai de cabeça. E o Everton do Palmeiras faz mais uma boa defesa, né? Um goleiraço mesmo, faz uma defesa e evita o empate do Vasco. Mas assim, o Vasco foi roubado hoje, pô. O Vasco foi roubado. E eu repito aqui, para encerrar esse vídeo, eu vou repetir o que o Verratti disse na entrevista pós-jogo. É a terceira vez que ele joga contra o Palmeiras e é a terceira vez que isso acontece. É a terceira vez que o Vasco é roubado em sequência contra o Palmeiras. Lembra no passado o gol do Paulinho, mal anulado lá, do Wilton Pereira Sampaio, uma coisa ridícula, patética, que anularam o gol do Paulinho, quando o Vasco fazia 1-0, jogando bem no Allianz Parque contra o Palmeiras, o Vasco naquele desespero, brigando para não cair, anularam o gol do Vasco, o Vasco foi roubado, perdeu por 1-0. No jogo do turno, o Vasco, aquele time de merda, o Vasco era uma merda completa, com aquele português vagabundo de treinador. E aí o Verratti também faz um gol que é anulado, sei lá por quê. O vagabundo do juiz anulou o gol também. E hoje, essa palhaçada que a gente viu aí também. Então assim, o Verratti até fala na entrevista, desde que eu tô aqui no Brasil, desde que eu tô jogando no Vasco, a terceira vez é sempre a favor do Palmeiras. Sempre a favor do Palmeiras. Enfim, é isso, né? Não vou nem... Já falei, já me exaltei aqui, não vou nem continuar mais não, mas é isso. É muito ruim ser roubado. Cara, quando você perde de uma forma, pô, o Vasco não jogou porra nenhuma, o time não jogou nada, mereceu perder mesmo porque outro time jogou melhor. Aí tu aceita a derrota. Mas quando tu joga bem e vê um vagabundo tirar a sua vitória, ou o seu resultado, enfim, porque eu acho que hoje o empate é um resultado justo. Aí é revoltante demais. É isso, vou ficando por aqui, um abraço. Valeu, tchau.